Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra nessa tarde de despertamento para a vida de cada um de nós que está atravessando por tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo atual. Jesus, ele disse numa das suas expressões, categoricamente, ele disse que nesse mundo teríamos lutas, provações, dificuldade, tribulações, mas que nós tivesse bom ânimo, porque ele venceu. E ele venceu por mim e por você que aí está dentro da sua casa, no seu lar, aonde você estiver, ou aonde estiver ao alcance desse vídeo nessa tarde. Esta palavra, ela é direcionada para você, para mim e para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem de Deus. Ali, numa das suas passagens, ele nos fala de um acontecimento muito importante, aonde se encontrava um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele era publicano, ele era um homem que cobrava imposto, trabalhava para o governo romano, e a função desse homem era cobrador de imposto. Cobrava o imposto das casas dos moradores daquela cidade, e ele era rico e bem sucedido, porque o seu cargo naquela época era bem elevado. A Bíblia nos conta que Zaqueu era um homem de pequena estatura e creio que ele tinha muitos empregados, muitos bens, porque ele era um homem rico. Mas Zaqueu, faltava algo na vida de Zaqueu, que hoje pode faltar na sua, na de outras pessoas, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Uma certa feita, Jesus passava pela cidade e aquele alvoroço muito grande, porque aonde Jesus passava havia sempre um alvoroço. Como assim? Alvoroço porque as pessoas queriam ver quem era Jesus. As pessoas queriam saber quem era Jesus, porque Jesus sempre fazia milagres. Milagres. Jesus, ele nunca despediu o povo dele com a sua barriga vazia, ou com as suas mãos vazias, ou com o seu espírito vazio. Jesus sempre tinha uma palavra direcionada para aquela vida. E ali, aquela multidão, passando pelaquela cidade, Zaqueu olhou e viu aquele alvoroço, e ele queria ver quem era que estava passando naquela cidade. E Zaqueu não podia ver fisicamente, porque Zaqueu era pequeno, de pequena estatura. E ele contemplou uma figura de uma figueira braba, uma figueira, um pé de árvore. Muito, naquela época existia muito desses pés, eu acho que existe até hoje. E ele correu depressa, diz a Escritura Sagrada, que ele correu depressa para ver quem era Jesus. O interessante que eu observo para mim esta palavra é que Zaqueu teve duas atitudes muito importantes. Primeira,
Zaqueu teve o desejo de conhecer a Cristo. Zaqueu queria ver quem era Cristo. E diz a Bíblia que Zaqueu subiu em cima daquela figueira, diz a palavra de Deus, e ali ficou aguardando Jesus passar por aquele caminho. Louvado é o nome do Senhor. Diz a palavra que Jesus, olhando para aquela figueira, e disse: Zaqueu. Coisa interessante, meus irmãos. Coisa interessante é que Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Eu falo fisicamente, porque espiritualmente Jesus nos conhece desde a madre da nossa mãe. Ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quero dizer, ficar, entrar na sua casa. E Zaqueu, correndo numa velocidade, desceu e recebeu Jesus com alegria. Outro ponto muito importante, Zaqueu abriu o coração para Jesus, recebeu a palavra com alegria, porque Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo encarnado, manifestado, transportado, transladado, é a palavra de Deus. Jesus, ele disse no livro do Evangelho, 1 João, ele disse: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, se manifestou no meio de vós. Jesus é a palavra, Jesus é a rocha, Jesus é a luz, Jesus é o sal, Jesus é o azeite, Jesus é a esperança, Jesus é a salvação, Jesus é a cura, a libertação, a transformação, a vida, a morte, a ressurreição, a plenitude do Todo-Poderoso. Mas o que me chama ainda bastante atenção é quando Zaqueu, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: Senhor, veja como Jesus transforma o homem. Um cobrador de imposto romano cobrava, creio, absurdamente os impostos naquela época, oprimindo aquela redondeza. Mas quando ele encontra com Jesus, ele abre o coração e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, irei devolver 4 vezes mais. Aquele homem deixou Jesus entrar na sua vida e foi transformado pela palavra de Deus. Que nessa tarde você, meu amigo, receba no teu coração esta palavra. E se você tem essa consciência que na sua jornada defraudou alguém com alguma coisa ou fez alguma injustiça, vá àquela pessoa, retribui a ela aquilo que é dela por direito. Não fique para você aquilo que não é seu, devolva, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.